Vamos lá, resolução do Enem, questão de 2009, que fala sobre metabolismo celular. Presta atenção aqui, ó. Considere a situação em que foram realizados dois experimentos, designados experimento A e experimento B, com dois tipos celulares denominados células 1 e 2. No experimento A, as células 1 e 2 foram colocadas em uma solução aquosa contendo cloreto de sódio NaCl e glicose C6H12O6. Primeiro, com baixa concentração de oxigênio. No experimento B, foi fornecida às células 1 e 2 a mesma solução, ou seja, cloreto de sódio e glicose, tá? Porém, com alta concentração de oxigênio, semelhante à atmosférica. Ao final do experimento, mediu-se a concentração de glicose na solução extracelular de cada um das quatro situações. Então veja o seguinte, a principal diferença entre os dois experimentos é a concentração de oxigênio, porque glicose, NaCl, as células são as mesmas, tá? Então isso é um experimento para medir o metabolismo das células em relação ao oxigênio durante a execução do experimento, beleza? Ao final do experimento, mediu-se a concentração de glicose na solução extracelular de cada uma das quatro situações, ou seja, com a presença ou ausência de oxigênio, como é que foi o consumo da glicose nesses experimentos. Esse experimento está representado no quadro abaixo, que é esse quadrinho aqui que vocês estão vendo. Foi observado no experimento A que a concentração de glicose na solução que banhava a célula 1 era maior do que a solução contendo as células 2. E esta era menor que a concentração inicial. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Seria esse aqui, tá? Então, no caso, NaCl glicose numa baixa concentração de oxigênio. Ele notou que o consumo de glicose, né? Aqui tem dois recipientes. O consumo de glicose das células 1 não houve esse consumo. A concentração de glicose continuava maior nesse recipiente da célula 1 do que na célula, do que no original, do que na célula 2, na verdade. E o da célula 2 estava menor. O que aconteceu, na verdade? É como se a glicose tivesse sido consumida pela célula 2, por isso que essa concentração diminuiu, tá? E não tivesse havido consumo de glicose pela célula 1. Por isso que a concentração de glicose no recipiente da célula 1 era maior que na célula 2, porque na célula 1 não havia sido consumido, tá? Então ficou dessa forma, como se a glicose tivesse sido igual à concentração original no recipiente da célula 1 e menor na célula 2, porque a célula 2 consumiu essa glicose de alguma maneira, beleza? Aí nós temos aqui, no experimento B, foi observado que a concentração de glicose na solução 1 era igual à da solução 2, e essa era idêntica à observada no experimento A, tá? Para as duas células no final do experimento. Então, o que aconteceu no experimento B? Não mudou a concentração de glicose no recipiente da célula 2 em relação ao experimento A. Então, é como se experimento A e B, as células 2 se comportaram da mesma maneira, consumiram a mesma quantidade de glicose, tanto na presença de oxigênio quanto na baixa concentração. Então, eu poderia colocar que a célula 2 é um ser anaeróbio facultativo. Por quê? Porque ele vai funcionar, ele vai consumir glicose, ele vai fazer metabolismo na baixa concentração, na alta concentração. Só que a gente vê, por exemplo, que a célula 1, numa baixa concentração de oxigênio, não consumiu glicose. Enquanto que quando você forneceu uma alta concentração de oxigênio, ela passou a consumir glicose da mesma quantidade que a célula 2. Então, o organismo 1, a célula 1, seria um ser aeróbico, que depende da respiração aeróbica para fazer o seu metabolismo. Tá? Aí nós temos aqui, pela interpretação do experimento descrito, pode-se observar que o metabolismo das células estudadas está relacionado às condições empregadas no experimento, visto que nós temos a resposta aqui. As células 1 realizam metabolismo aeróbico. Por quê? Porque na baixa concentração de oxigênio elas simplesmente não consumiram glicose, tá bom? As células 1 são incapazes de consumir glicose? Não, nós vimos que no experimento B elas consumiram glicose quando tiveram alta concentração de oxigênio. As células 2 consomem mais oxigênio do que as células 1? Não tem como falar isso, porque a gente não mediu o consumo de oxigênio, medimos o consumo de glicose na presença, tá, de oxigênio ou na baixa concentração.
As células 2 têm maior demanda de energia do que as células 1? Também não tem como afirmar essa informação, porque o experimento não usou esse parâmetro. As células 1 e 2 obtiveram energia a partir de substratos diferentes? Não, foi a partir da glicose, tá? A mesma coisa, o experimento foi igual. Então, nesse caso, a resposta é a letra A. Valeu!